Bom, eu vou iniciar a apresentação em tela cheia. Vocês possivelmente não vão conseguir me ver, ou melhor, não vou conseguir ver vocês, mas aí vocês podem fazer pergunta, me interromper a todo momento. Hoje eu preparei para vocês, né, uma fala sobre relatos orais, né, para a gente conhecer um pouquinho sobre essas técnicas de pesquisa, principalmente situando entre a entrevista, né, e a análise do discurso, que são duas técnicas diferentes, mas que compõem diretamente esses relatos orais, tá? Mas, bom, me apresentando, eu sou Lucas Brandão, tá? Eu sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Pernambuco, eu sou especialista em Ciências Humanas pela PUC do Rio Grande do Sul, sou mestrando em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, né, na linha de Educação e Diversidade, e atualmente sou servidor da Secretaria de Educação daqui do Recife. Bom, as minhas pesquisas elas estão inseridas principalmente na área da Sociologia da Educação, né, e vão no sentido da inclusão social, das objetividades e subjetividades da educação, e também das políticas públicas educacionais e o acesso e a permanência na educação básica e superior. Então, bom, desde 2013 que eu venho fazendo pesquisas sobre esse processo de inclusão social por meio da educação, e principalmente sobre políticas públicas de acesso e permanência na educação básica e superior, com foco agora na educação superior. Tá? Mas, bom, para a gente ir direto ao assunto, né, eu acho importante que a gente traga algumas considerações iniciais sobre a temática do relato oral. Bom, o relato oral ele vai como um contraponto principalmente às pesquisas quantitativas. As pesquisas quantitativas são aquelas que trazem muitos dados, muitos números, considerações sobre um grupo, sobre uma população. Só que aí, quando a gente pega essas pesquisas, a gente olha diretamente para elas e começa a fazer alguns questionamentos, né? Cadê os detalhes? Cadê os significados? Cadê a totalidade de ângulos? Quem são esses sujeitos? Qual a história desses sujeitos? E passa a perguntar a essas pesquisas onde é que fica esses dados tão importantes para que a gente consiga entender os sujeitos que compõem essa pesquisa, caracterizar esses sujeitos. Onde é que eles estão? Como vivem? Quais são os percursos deles? E aí a pesquisa quantitativa, ela não dá conta disso. E aí surge esse movimento de trazer um relato oral, uma história de vida, para que a gente consiga compreender quem são esses sujeitos, onde eles estão inseridos, quais são suas vozes, quais são os percursos ao quais esses sujeitos estão inseridos, quais são os processos históricos e sociais ao quais eles passaram, de que forma eles vivem, como é que eles compreendem o mundo, como é que os atravessamentos chegam até eles. Tá? E aí, o relato oral, ele vem, né, com essa perspectiva de tentar representar uma totalidade de um fato e conhecer o indivíduo. Ou seja, o relato oral, ele é o que não está escrito na pesquisa quantitativa. Ele é o indizível, digamos assim, que um número, uma quantidade, não consegue nos dizer, nos retratar. Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui, todos nós nessa sala hoje, e transformar isso num número, esse número ele não vai dar conta dos processos de subjetivação, dos atravessamentos, das intenções, quais são as nossas culturas, os meios em que vivemos, o lugar onde nós estamos. Então, a quantidade ela não dá conta dessas características ao qual o relato oral ele considera dentro de uma pesquisa. Tá? Mas, bom, como eu gosto muito de história, também, embora seja um cientista social das áreas das ciências sociais, eu acho importante a gente considerar e trazer para debate um pouco da história do relato oral. Tá? Não puxando a sardinha, mas ainda assim puxando a sardinha, né? O relato oral ele inicia basicamente ali no finalzinho do século XIX, e a gente tem um dos grandes exponentes desse processo de pesquisa, que é o Franz Boas. Tá? Ele é um antropólogo alemão, e ele se preocupa em realizar pesquisas, principalmente com povos originários, né? Com a vida tribal. E, bom, Franz Boas ele começa a recolher relatos e depoimentos, principalmente de pajés e de caciques, a fim de preservar a memória dessas pessoas. Porque simplesmente um dado quantitativo não conseguiria dar conta dos processos, das relações, do meio cultural ao quais os sujeitos estavam envolvidos.
a percepção deles, os processos de construção, as intenções, os sentimentos, tudo isso não conseguiria ser retratado a partir dos números. Então, Franz Boas, né, ele é um antropólogo, como eu disse, ele começa a fazer viagens para conseguir fazer relatos e recolher esses relatos, esses depoimentos dessas vidas, né, dessas pessoas que viviam de forma tribal em comunidades originárias. Bom, uma das grandes pesquisas de Franz Boas é quando ele vai para as Ilhas Trobriand pesquisar os trombioneses e a relação cultural que se estabelece entre eles. Falando de forma bem breve, né, esse relato dele ele vira um livro chamado Argonautas do Pacífico Ocidental, que descreve as relações culturais entre os sujeitos dessa região e como era que eles atribuíam a um determinado hábito cultural uma relação social e como é que ela se estruturava para que não houvesse guerra, para que houvesse um processo de estreitamento dos laços de uma tribo com outra, de comunicação. E aí ele deixa isso escrito, né? Até hoje é um livro de referência dentro das ciências sociais. E também para quem pretende utilizar os métodos da etnografia, né? Da descrição, do próprio relato oral, da entrevista, e como esses processos eles vão se constituindo. Mas, bom, hoje a gente sabe que o relato oral ele é tido como uma das maiores fontes de conservação, tanto de dados como da difusão de saberes. Mas quando a gente para pensar que esse relato oral é uma fonte tanto dessa conservação quanto dessa difusão, a gente começa a se questionar, né? Qual seria, então, a base da interligação entre hábitos e transmissão de conhecimentos que permitem essa conservação desses dados e essa difusão de saberes? E, bom, tem uma coisa muito... tem uma palavra, na verdade, que define especificamente esse processo de interligação entre esses hábitos e essa transmissão de conhecimentos, que é o nosso processo de narração, né? E o relato oral nada mais é do que um processo de narração. E isso é muito característico da humanidade, né? Principalmente em comunidades tradicionais, a gente sabe que o processo narrativo, a transmissão dos conhecimentos, ela não se dá de maneira escrita, ela se dá pela oralidade. Então, pela oralidade, a gente consegue, né, fazer essa interligação entre os hábitos em que praticamos e como é que a gente transmite eles aos próximos sujeitos que virão, às próximas gerações. Mas, bom, dentro do relato oral, a gente vai ter tanto avanços como retrocessos também na perspectiva de impedimentos, de obstáculos, assim como também superações entre eles. Tá? Bom, o primeiro deles, o primeiro obstáculo e o primeiro avanço, digamos assim, é a interpretação. Tá? Assim como o desenho e a escrita, a oralidade ela carece de interpretação também. Porque os sujeitos eles estão inseridos em determinados contextos e esse processo interpretativo ele não pode se dar ao acaso. Então, a interpretação ela pode ser considerada tanto como um avanço, como também um retrocesso dentro da perspectiva da oralidade. Tá? Um outro avanço e um outro retrocesso ao mesmo tempo é o processo de transcrição, tão caro para uma entrevista, como a gente vai ver mais à frente, como também para análise do discurso. Então, como retrocesso, a gente tem que, na passagem, né, da oralidade para o que é escrito, a gente tem uma igualação dos documentos. Então, a gente perde sentimentos, a gente perde pausas em que o sujeito que fala, né, o sujeito narrador, se comunica, a gente perde as emoções que foram colocadas ali de certo modo. Isso se a gente fizer uma transcrição muito não naturalista. Mas, bom, se a transcrição ela for preocupada dentro de um relato oral, a gente consegue conservar os detalhes da linguagem de quem está falando, e esse documento ele fica muito mais rico, com muito mais detalhes, ao quais a pessoa que vai ler ela vai conseguir entender o contexto ao qual aquele sujeito narrador está falando, quais são os sentimentos dele durante o processo de fala, quais são os atravessamentos dele enquanto subjetividade do seu processo de constituição. Mas, bom, avançando ainda sobre o relato oral, a gente precisa construir uma ideia, né, de dois papéis bem importantes dentro de um relato oral, que é o papel do pesquisador e o papel do narrador. E isso aqui é um grande conflito de interesses. Tá?
Porque o pesquisador, quando ele vai a campo, ouvir a oralidade, ouvir os relatos das pessoas, ele vai sempre orientado pelo próprio interesse. Pelo interesse de pesquisa, com um objetivo a ser atendido, com uma estruturação prévia do que se quer ouvir para compor a pesquisa. E, ao mesmo tempo, o narrador, aquele que fala, ele quer transmitir o que sabe de acordo com seus próprios valores. Então, ele não vai querer responder diretamente ao objetivo dado pelo pesquisador. Então, a gente tem esse pequeno obstáculo aí que ele pode ser vencido, de certo modo, quando a gente estrutura um questionário, por exemplo, uma entrevista, para avançar no sentido de conseguir compreender como é que a gente pode dar conta desses interesses do pesquisador e os interesses do narrador e como conciliar essas duas coisas para que a pesquisa ela se estruture. Bom, uma pesquisa que leva em conta um relato oral, uma entrevista, uma análise do discurso, ela segue 3 passos de todo modo. Inicia-se com uma coleta, logo após com um relato e, por fim, uma análise. E para falar de análise, a gente hoje vai ver um outro tipo de análise, que é a análise do discurso. Tá? A análise do discurso, ela surge a partir de um movimento, né, da luta de classes, né, ela tem uma base marxista, dos movimentos sociais, com uma perspectiva da linguística, né, se ancorando também na linguística, que seria a preocupação de compreender como é que a gente organiza e dá sentido à linguagem. E como é que essa complexidade ela vai dar e produzir esse sentido. Porque um discurso, ele é repleto de sentido, ele não nasce de um acaso, ele não nasce do nada, ele não é promovido a partir de orientações. Então, ele segue algumas diretrizes. E quando se começa a pensar numa análise do discurso, pensa-se a partir de 3 categorias básicas: a língua, o discurso e a ideologia. É o que compõe basicamente, ou melhor, é a estrutura fundamental da análise do discurso. E aí Orlandi, que é uma pesquisadora, ela vai dizer, não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido. Ou seja, todos nós somos orientados a partir de uma ideologia. Essa ideologia, ela permite uma estruturação da língua. Essa língua, ela ganha um sentido e esse sentido é o que a gente chama de discurso. E aí vem uma outra pergunta, né? Mas afinal, o que seria de fato um discurso? Porque na análise do discurso às vezes fica um pouco confuso. Língua, linguagem, linguística, ideologia. O que seria afinal o discurso, então? Então, a gente tem uma resposta, né? O discurso é o lugar onde a gente consegue verificar a relação entre a língua, a ideologia e os sentidos que são gerados a partir da relação entre a língua e a ideologia. Então, o que eu falo aqui para vocês agora segue uma ideologia e esse sentido que chega até vocês é o que a gente chama de discurso. E aí a gente consegue trazer uma análise sobre o que é que se queria dizer ou não a partir do que é falado. Mas existe um outro fato interessante dentro da análise do discurso, que é a consideração da subjetividade. E essa subjetividade, ela vai se contrapor, de certa forma, à materialidade. Então, na subjetividade é quando a palavra ela vai ganhar um sentido a depender da posição a qual ela é empregada. Quando a gente, por exemplo, usa metáfora, por exemplo, a gente consegue estabelecer, né, um outro sentido para uma palavra na forma ao qual ela é empregada, né, de que forma a posição ao qual o sujeito está ocupando naquele momento. Isso faz com que essa subjetividade ela estruture o discurso pela compreensão do que é que o sujeito queria falar, qual é o sentido qual ele dava ao discurso. E aí essa análise ela reside, né, principalmente nessa subjetividade do sujeito indivíduo. Ou seja, percebam que a gente pula de um ponto onde é tudo muito material, muito objetivo, para entrar em um campo da subjetividade, do imaginário, do pensamento, para que a gente consiga compreender de fato o que é que existe por trás. Eu diria que a análise do discurso é uma espécie de descortinamento de uma realidade que está sobreposta
pelos números. Então, é como se a gente desmascarasse o sujeito e conseguisse perceber o que é que há por trás daquilo. E aí eu trouxe uma breve atividade, né? E aí eu conto com a ajuda de vocês, para que a gente consiga fazer uma breve análise do discurso, que eu sei que agora fazer uma análise do discurso dessa pequena frase vai ser um pouco difícil. Mas a gente pode tentar trazer indicações sobre o sentido, né? O que é que está querendo se dizer aí. Por exemplo, essa frase aí, ó. A coisa está virulenta. Não se sabe mais de onde pode sair um ataque. Eu acho que a gente pode dar vários sentidos, né? A gente pode dizer que isso aí pode ter sido dito por um presidente ou uma presidenta. A gente pode dizer que isso pode dizer que isso foi dito em uma situação de guerra. Ela pode ser ligada a diferentes coisas. A gente pode dar diferentes sentidos a ela. E de determinar que determinados sujeitos disseram ela. Só que quando a gente sabe o sujeito que falou, quando falou e sobre o que falou, a gente consegue perceber qual é o sentido. Então, ó, foi Ailton Krenak que disse numa entrevista em 2022 a respeito do sumiço, né, de Bruno e do Dom Philips, que sumiram, né, dentro da floresta. E ele diz isso, né, a coisa está virulenta, não se sabe mais de onde pode sair um ataque. Então, a gente consegue perceber que a partir de um discurso, se a gente não sabe, se a gente suprime o sujeito ao qual fala, a gente não consegue entender muito o que está querendo ser dito e a partir de determinado contexto ele foi dito. Bom, para a gente compreender a análise do discurso, a gente precisa de um aspecto metodológico, né? Compõe uma metodologia. E se a gente considerar dentro desse aspecto metodológico, o que eu tenho para dizer a vocês sobre a metodologia de uma análise do discurso é que não existe uma metodologia pronta e definida. Ou seja, como assim não existe uma metodologia? Pois é, a análise do discurso ela não tem uma receita, ela não tem um método pronto. O que vai definir o método ao qual os pesquisadores e as pesquisadoras vão se deter à análise do discurso é o percurso e o objeto da pesquisa, que vão dialogando diretamente em determinados momentos com a teoria, dando suporte, né? E por ela sendo sustentada também. Ou seja, não tem como a gente definir prontamente e de uma forma muito fechada uma metodologia para se utilizar dentro da análise do discurso. Porque o que se espera dentro da análise do discurso é realmente compreender os contextos que envolvem determinadas falas. Ou seja, se a gente pega uma entrevista já pronta, e a gente não compreende muito o que é aquilo, a gente precisa investigar quais foram os sentidos que foram dados àquilo, em que momento, qual era o contexto de inserção do indivíduo que fala, quais são os seus processos, qual foi o sentido ao qual ele atribui a essa fala, com qual perspectiva, qual é o sentido falado e o sentido compreendido. Tudo isso é o que vai orientar, de certo modo, o percurso ao qual teremos dentro de uma metodologia de uma análise do discurso. E aí vem essa pergunta, né? E afinal, o que é que eu vou verificar dentro de uma análise do discurso? Principalmente a posição que os sujeitos assumem dentro do discurso e as imagens e lugares estabelecidos dentro desse discurso, tá? Então, por exemplo, um pronunciamento de um presidente, de um primeiro-ministro. Qual é o sentido do discurso? Qual é a posição desse sujeito? Qual é o lugar ao qual ele está ocupando? Então, ele deu esse discurso a partir do gabinete, ele deu de uma situação de guerra. Então, disso tudo, a gente consegue passar a compreender qual é o sentido dado e qual é o discurso construído a partir dessas posições e esses lugares dentro dessa regularidade discursiva, que é demonstrada, de certa forma, pela materialidade que envolve o sujeito. E aí tem alguns elementos que devem ser considerados dentro de uma análise do discurso, embora não tenha uma metodologia, que é o recorte e o enunciado. Então, dentro de um discurso, né, dentro de um processo, a gente tem que fazer um recorte, que é um fragmento daquele discurso, e o enunciado é o apoio material dado além das palavras. Então, a data em que foi falado, o lugar em que foi falado, foi utilizado algum símbolo ou não, a imagem que se tentou passar, ou uma imagem materializada daquele momento. Tudo isso vai permitir que a gente dê um sentido ao discurso e que a gente estabeleça um aprofundamento e uma compreensão maior do que
puramente o discurso pelo discurso, do que aquilo pronto, daquilo que foi falado. Então, a análise do discurso vem nessa direção de tentar compreender esses processos e a forma ao qual os sujeitos se inserem durante as suas práticas discursivas. Além disso, dentro da análise do discurso, quem usa a análise do discurso, ou quem vai utilizar a análise do discurso, precisa estar sempre atento a dois processos, que é o sentido pretendido e o sentido produzido. O sentido pretendido é aquilo que o sujeito fala, enquanto que o sentido produzido é aquilo que o sujeito escuta. Então, a gente tem dois sujeitos aí, que é o narrador e o pesquisador. Geralmente, o narrador ele dá sempre o sentido pretendido. Então, ele fala, né, aquilo que ele pretende falar. Só que para o sujeito pesquisador, o sentido produzido é outro. Porque a comunicação tem, algumas vezes, alguns ruídos. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e a outra pessoa entende outra coisa. E aí a gente precisa estar sempre atento a esse processo dentro da análise do discurso e estar sempre questionando a própria análise no sentido de e o que o sujeito quis falar? E o que é que eu escuto? O que é que tem nesse meio? Porque é nesse meinho aí, entre sentido pretendido e sentido produzido, que a gente constrói a análise do discurso. Porque uma pretensão de fala e a produção de uma fala, a gente tem um grande ato aí do que é realmente o discurso e como ele se constrói. Então, a análise do discurso, né, ela vai se mostrando aí como um processo bem meticuloso e bem, como é que eu posso dizer? Bem cheio de etapas, embora não compreenda, não tenha uma especificidade metodológica, mas como um processo muito minucioso de compreensão do sentido ao qual os sujeitos estão querendo dar à fala, ao discurso. E aí existe um outro fator importante dentro da análise do discurso, que é o esquecimento. Bom, o esquecimento dentro da análise do discurso não é esse esquecimento o qual a gente esquece de alguma coisa. A gente tem que estar atento que dentro do processo de fala da gente, a gente pode privilegiar determinadas formas de falar, trazendo uma determinada forma discursiva, acreditando que é a única forma de falar sobre determinado assunto. A isso, os pesquisadores de análise de discurso vão dizer que esse é o primeiro esquecimento. Então, a gente esquece outras formas possíveis ao qual falar. E o esquecimento, ao qual eles chamam de segundo esquecimento, é quando eu escolho determinada palavra e não outra a partir de uma ideologia a qual eu sigo. E, bom, todos nós aqui somos orientados por ideologias diversas, por ideias diversas, por sentidos de vida diversos. E esse esquecimento ele vai se dar a partir dessa ideologia. Então, por exemplo, quando eu priorizo uma palavra ou quando eu escolho determinada palavra que me orienta dentro do meu processo de vida, eu consigo determinar minha ideologia. E aí esse esquecimento de uma outra palavra demonstra essa ideologia ao qual os sujeitos estão inseridos. E aí esse é um dos processos também dentro da análise do discurso. Compreender que esse esquecimento ele pode ser tanto numa intenção, né, de uma escolha intencional, como ele pode também ser uma escolha inconsciente pelo sujeito, por conta desse revestimento que há ao redor dele e os percursos ao qual ele se insere. Bom, além disso, a gente tem as condições de produção do discurso. As condições de produção do discurso é quando a gente localiza o discurso no contexto. E aí a gente deixa entender quem diz, por que diz, como diz determinados fatos. Por exemplo, a gente tem duas frases aí que elas falam de uma mesma coisa. A primeira diz assim, ó, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. E a segunda frase diz, o que falta é vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. Essas frases elas são muito parecidas e parecem ter sido construídas dentro de um mesmo contexto. Só que quando a gente passa a buscar as condições de produção dentro da análise do discurso, a gente consegue compreender quais são, né, quem disse, por que disse, como disse e por que disse determinada coisa.
Por exemplo, essa primeira frase ela foi dita por Carolina Maria de Jesus, dentro do livro dela, né, Quarto do Despejo. E aí ela traz esse relato, né, sobre a fome, e ela vivia na fome. Ela experimentava a miséria. E aí essa frase ela ganha um outro sentido. A segunda frase é dita por Josué de Castro, que escreve Geografia da Fome, ao qual ele traz um retrato, né? Ele era um geógrafo, ele traz um retrato da mobilização e do espalhamento, digamos assim, da fome pelo território brasileiro. E aí a gente consegue compreender o que há por trás e localizar esse discurso em determinado contexto. Então, quando a gente pega o discurso que é falado e o contexto ao qual ele está inserido, a língua ela ganha um outro sentido, um outro aspecto e um outro entendimento ao qual não é possível, por exemplo, se a gente deixasse o discurso simplesmente solto, sem compreender quem foram os sujeitos que falavam. E, por último, compreender que não há neutralidade de forma alguma. É impossível existir neutralidade dentro da compreensão de uma análise do discurso. Seja por quem fala, seja por nós que vamos trabalhar com análise do discurso, de tentar compreender esses processos. Por isso que é uma das bases da análise do discurso é compreender que há uma ideologia, tanto pela parte do pesquisador como parte do narrador. Ou seja, abandonar essa ideia de eu vou analisar esse discurso de forma neutra, sem tentar compreender, ou melhor, sem utilizar e sem buscar ferramentas da minha própria ideologia. Impossível. Não há neutralidade dentro do processo de compreensão de um discurso, porque esse discurso ele leva em consideração todo o processo de vivência e a construção das subjetividades dos sujeitos dentro desse processo. Então, a gente precisa finalmente compreender que o sujeito do discurso ele é múltiplo, ele é carregado por diversos saberes, ele é histórico, ele é social, ele é cultural, é conduzido por uma ideologia, a fala e o seu dizer é determinado por um contexto. Então, o que nós falamos parte muito do contexto ao qual nós vivemos. As vivências que nós tivemos, as relações que estabelecemos, os processos ao qual construímos durante a vida. Então, esse sujeito do discurso, ele não é um sujeito neutro, ele não é um sujeito vazio, ele não é um sujeito assujeitado, mas que sofre assujeitamento de certa forma. Que ele carrega consigo, né, e expõe isso através da sua fala, os processos, os lugares ao qual viveu, e todo esse aparato se manifesta dentro do discurso. E aí a análise do discurso, ela vai em contraponto também às pesquisas quantitativas, de certo modo, para dizer, olha só, aqui dentro desse discurso existe um contexto. Então vamos entender esse contexto para que a gente possa dar sentido a esse discurso, analisar esse discurso a partir do que ele foi falado. Porque uma frase solta em determinado texto, ela pode dizer múltiplas coisas, ela pode dizer diferentes coisas que fogem ao sentido dado ao sujeito que fala. E aí, a análise do discurso vem para interromper esse processo e trazer essa caracterização e essa compreensão do discurso dentro desse contexto e dessa complexidade de coisas. Mas, bom, aí a gente faz um movimento oposto agora, de pensar que antes da gente fazer uma análise do discurso, a gente tem que fazer um outro processo. A gente tem que coletar esse discurso, buscar esse discurso, ou fomentar esse discurso, para que esse discurso ele surja de determinado modo, de determinada forma, em determinado contexto. Bom, as pesquisas quantitativas, as pesquisas qualitativas que trabalham com sujeitos, de certo modo, a maioria delas utiliza da entrevista, tá? A entrevista é uma das técnicas, né? Hoje a gente vai utilizar a entrevista como uma técnica, é uma das técnicas para que a gente consiga compreender o que acontece, né, com os sujeitos, para que depois a gente consiga fazer uma análise do que foi falado. Mas, bom, qual seria a finalidade da entrevista? Então, pela entrevista, nesse contato face a face, a gente consegue compreender outras coisas que esse movimento de pesquisa não dá conta. Então, a gente consegue identificar os sentimentos, os pensamentos, as opiniões, as percepções, os descontentamentos, ver, de certa forma, a linguagem corporal que a pessoa
desempenha em determinado assunto, como isso inquieta ela ou não. E aí, essa entrevista ela surge, né, principalmente para investigar tanto o comportamento, como principalmente acessar as subjetividades humanas que eram tão negligenciadas. Então, a entrevista ela vem, né, nesse contato face a face, para que a gente possa desdobrar as pesquisas e conseguir compreender os processos que acontecem entre ou pelos sujeitos e dentro dos sujeitos. Então, inúmeras áreas vão utilizar essas pesquisas de entrevista, né? As ciências sociais, as ciências humanas, e aí a gente vai ter a psicologia, por exemplo, a educação, mas diversas áreas também elas podem utilizar a entrevista como uma técnica para conseguir obter dados para que deem sentido e possam ser verificados dentro do processo de pesquisa. Mas, bom, falando sobre a pesquisa diretamente, a gente tem alguns pontos importantes. A gente tem algumas etapas importantes a serem compreendidas e serem adotadas. E, bom, essas etapas, são 6 etapas, elas são primordiais para quem quer utilizar a técnica da entrevista dentro do seu projeto, dentro da sua pesquisa. E elas seguem esse passo a passo. Ela inicia com uma elaboração e testagem, segue para um contato, depois para uma realização da pesquisa. Da realização, a gente tem uma descrição, uma transcrição. Da transcrição, a gente faz uma análise e dessa análise a gente traz um relato metodológico. Mas, bom, assim fica muito fácil, né? Parece pouca coisa. Então, vamos por etapa. A primeira etapa é o processo de elaboração. Quem quer fazer uma entrevista, geralmente faz uma entrevista semi-estruturada. Estabelece algumas perguntas abertas. E essas perguntas elas são colocadas, né, para que a gente possa, de certo modo, pensar esse processo de entrevista. Então, eu escolhi lá 10 perguntas. Eu quero entender, por exemplo, vou pegar a minha pesquisa. Eu quero entender as subjetividades, né, os processos e os percursos dos estudantes, essas subjetividades periféricos que acessam a educação superior no bairro de Santo Amaro, em Recife. Então, eu faço uma lista de 10 perguntas, por exemplo. Então, essas perguntas são há quanto tempo mora em Santo Amaro, como é morar em Santo Amaro, como é a relação que eles estabelecem com a educação, para que isso seja uma estruturação prévia. Então, o primeiro momento é essa elaboração dessas perguntas. Só que durante o processo de elaboração, a gente vai dialogar com essas perguntas. Então, eu vou questionar as questões ao qual eu quero fazer. Então, tem lá, como é morar em Santo Amaro? Essa pergunta tem sentido? O que eu quero saber com essa pergunta? Qual o objetivo dessa pergunta? O que é que essa pergunta pode me dar de dado ou não? E aí, depois que a gente estrutura todas essas perguntas, a gente vai começar a pensar. Essas perguntas elas devem evitar o uso de linguagem técnica. Então, uma linguagem rebuscada, uma linguagem acadêmica, ela deve ser evitada nesse momento, porque a gente sabe que nem todos os sujeitos eles são orientados a partir de uma prática acadêmica. Então, essa linguagem ela tem que ser a mais sutil e a mais popular possível para que ela consiga acessar esses sujeitos. Um segundo passo é começar a aplicar essas pesquisas com os colegas. Então, Ilse, por exemplo, que deu aula agora há pouco, minha colega, vou utilizar um questionário. Então, Ilse, ela se aproxima um pouco do meu processo de pesquisa. Então, eu aplico esse questionário a princípio para ter, né, um feedback sobre as perguntas. E aí eu consigo compreender quais foram as inquietações, se as perguntas são compreensíveis ou não, que mudanças eu posso fazer. E durante o processo de aplicação dessa entrevista, eu consigo também me atentar ao meu próprio comportamento durante a aplicação, né, desse teste, dessa entrevista, e que efeitos o meu comportamento vai trazer a quem está me respondendo. Por exemplo, eu uno minha sobrancelha, de certo modo, em sinal de reprovação que a pessoa está falando. Se ela se sente mais constrangida ou não de falar determinado assunto, se eu cruzo os braços, se eu abro os braços, como é que essa pessoa se comporta. Então, eu posso ir testando também como a minha linguagem corporal, o meu comportamento, vai afetar quando eu for, de fato, fazer esse processo de pesquisa. Por exemplo, eu fiz o meu TCC também em Santo Amaro. Meu TCC foi uma pesquisa
sobre os alunos de Santo Amaro, sobre os percursos desses alunos, evidenciando a relação entre educação e trabalho, e para conseguir compreender, eu tive que elaborar primeiro um questionário e aplicar alguns sujeitos, né, alguns estudantes da universidade que estudavam comigo, que moravam em Santo Amaro, para conseguir ver se acessava ou não, se o objetivo estava claro ou não, se o objetivo ele era acessível ou não, se as perguntas elas estavam bem estruturadas, para que, por seguinte, eu pudesse ir para uma segunda etapa, que é a fase do contato, que é uma das fases que eu considero de grande relevância, de grande importância. Porque nessa fase do contato é quando os sujeitos da pesquisa eles vão ser contactados pelo pesquisador. E aí, para que essas pessoas sejam contactadas, elas precisam ter o máximo de informações necessárias sobre a participação da pesquisa. Então, eu preciso falar quem eu sou, de onde eu sou, quais são os objetivos da pesquisa, se essa pessoa ela vai sofrer algum ônus ou não, se essa pessoa ela está disponível para falar ou não. E aí uma das orientações também é que esse contato ele se dê de forma escrita, se evitar ao máximo o contato por telefone. Então, mandar lá um e-mail descrevendo quem é, de onde é, qual é a pretensão da pesquisa, o que é que se espera ao final da pesquisa, se essa pesquisa ela pode ter algum risco ou não. E um outro fato importante é que a gente comece, né, nos bastidores, determinar datas de espera. Então, eu coloco lá, eu faço um contato com uma pessoa para que vai participar da minha pesquisa, e aí, no bastidor, determino que aquela pessoa tem que me responder no prazo de 4 dias, senão atrasa a minha pesquisa. Então, depois de 4 dias, eu reenvio o meu e-mail. E aí, alguns pesquisadores que trabalham diretamente com entrevistas semi-estruturadas vão dizer que o prazo de 4 dias é um prazo ideal para que a gente faça um recontato, porque isso favorece a pessoa que está sendo questionada de responder positivamente ou não sobre a possibilidade dela participar de uma pesquisa, daquela pesquisa e fornecer aqueles dados. Bom, após isso, essa pessoa aceitando participar da pesquisa, a gente vai oferecer uma hora, um horário e um local. O dia para que essa atividade ela seja desenvolvida, assim como uma alternativa. Então, eu posso dizer assim, me apresento, né, essa pessoa aceita, e aí eu passo a questioná-la. Então, podemos nos encontrar num lugar ao qual permita essa pesquisa, né? Então, por exemplo, uma biblioteca, um lugar mais reservado, um café, em determinado dia, ou tal dia, ficaria melhor para você. E aí essa pessoa ela vai ver na agenda dela qual é o melhor dia, porque funilando os dias, essa pessoa ela se sente mais possibilitada, digamos assim, de encontrar um outro dia ao qual ela mais se interessa em dar esse processo de entrevista e essa fala sobre os dados ao qual o pesquisador ele está querendo. Então, esse contato ele é muito importante porque ele vai determinar até o tempo ao qual a pesquisa ela vai ser desenvolvida ou não. E aí, na terceira etapa, a gente tem a realização, né? Como eu disse, a gente vai escolher um lugar confortável, privado, porque uma das características da entrevista é que a gente assegure a qualidade da gravação, tá? Porque no momento ao qual a gente está fazendo e realizando a entrevista, a gente não consegue, né, ao mesmo tempo ao qual o sujeito que narra fala, escrever o que é que ele está falando, fazer essa transcrição simultânea. Então, é importante que a gente consiga gravar e assegurar essa qualidade de gravação. Por exemplo, dar um exemplo prático a vocês. Durante a minha entrevista do trabalho de conclusão do curso ao qual eu fiz algumas perguntas de início e esqueci de gravar. Então, eu perdi uma parte do material porque eu esqueci de microfonar uma das participantes, que foi uma das participantes-chave para a construção de todo o meu trabalho de conclusão. Porque o que ela falou, né, era importante, mas essa microfonagem dela, que eu não fiz, me perdi, terminou eu perdendo uma parte do material. Se bem que a entrevista com ela deu quase 20 páginas, 20 folhas, que depois foram transcritas. Mas, bom, a gente precisa lembrar disso, de sempre assegurar a gravação e a qualidade da gravação. Uma outra orientação é que a gente faça uma pergunta por vez. Às vezes a gente está muito ansiosa para
conseguir desvendar aquele mundo, de obter aqueles dados, e a gente termina atropelando uma pergunta, faz outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta, e aí o sujeito não consegue nem responder a primeira ainda, porque ele foi interpelado por outras perguntas que, de certa forma, quebram o raciocínio. Nesse momento da realização da pesquisa, a gente tem que entender que o sujeito da pesquisa é quem é o mais importante, é o principal, é a força motriz da pesquisa. Então, essa pessoa ela vai falar até ela cansar sobre determinada pergunta. E aí, né, a gente tem que ter um tempo também para conseguir fazer essa entrevista, para que assim que essa pessoa termine, a gente consiga dar prosseguimento. Mas, bom, um dos outros questionamentos que surgem é: fiz a minha estruturação toda da minha pesquisa. E aí eu faço uma pergunta a esse sujeito, só que eu percebo que durante a resposta dele, ele não responde tudo o que eu esperava, ou tudo realmente do que aquele fato diz. Perguntas complementares são muito bem-vindas, mas elas só devem ser feitas nesse caso, quando a resposta ela não é esclarecedora ou ela é incompleta. Quando o sujeito ao qual fala não dá a completude da informação, não dá a orientação sobre aquele dado. Então, ele fala de uma forma muito breve. Então, eu posso tentar articular naquela hora mesmo uma outra questão, complementar aquela primeira, no mesmo sentido, ao qual ele consiga dar essa resposta. Um outro exemplo prático sobre esse meu processo também. O meu questionário, por exemplo, a minha entrevista, ela tinha 10 perguntas somente. Quando eu fui fazer a entrevista, esse sujeito de pesquisa, essa menina que me respondeu essa entrevista, ela respondia coisas e essas coisas não eram completadas. Então, de 10 perguntas, terminou se transformando em quase 100 perguntas, porque além dela ter ido acompanhada, o irmão dela passou a compor também a pesquisa naquele momento, e as questões começaram a ser direcionadas para ele de certo modo. Então, perceba, essa estruturação dessa pesquisa, durante a realização, ela não é fechada, mas ela nos dá uma orientação sobre aquilo que a gente quer atingir. Uma coisa importantíssima durante esse processo é o TCLE ou o TALE. O TCLE é o termo de compromisso livre esclarecido e o TALE é o termo de aceitação livre esclarecido, de aceitamento. O termo de livre esclarecido, ele vem no sentido de dar uma garantia ao pesquisador e também desse processo, dessa ligação da pesquisa. Então, ele é um documento estruturado que passa previamente por uma comissão de ética, geralmente, de forma muito importante. E esse termo ele vem descrevendo a pesquisa, quem é o pesquisador, quem é que está orientando a pesquisa, a instituição a qual a pessoa que está fazendo a pesquisa é filiada, qual é o título da pesquisa, quais são os objetivos, assegurando, sobretudo, o anonimato de quem está participando da pesquisa, garantindo a essa pessoa que ela não vai ter nenhum ônus e nenhum bônus também, geralmente, por esse processo de fala e de troca. Então, esse termo ele tem que ser assinado e dado à pessoa antes mesmo de iniciar a pesquisa. Porque o que é que pode acontecer, que quase acontecendo comigo também? Porque tudo é possível dentro da pesquisa e dentro da entrevista. Se a gente entrega, a gente faz a entrevista e depois a gente vai falar sobre esse termo, pode ser que o sujeito ao qual deu a entrevista, ele diga, olha, mudei de ideia, não quero mais participar. Agora que eu estou entendendo qual é o objetivo, né, o termo de compromisso livre esclarecido, eu não quero mais. Então, assim, você perdeu um tempo, você perdeu esse processo de logística, esse processo de construção, e tudo ao qual aquela pessoa falou não pode ser utilizado em hipótese alguma. Tem que ser descartado. Isso ia acontecendo comigo porque depois que a gente fez a entrevista, e aí eu vou falar disso um pouco depois também, a gente envia, né, a sistematização, a transcrição para o indivíduo, para ele sinalizar ou não, e esse sujeito da minha pesquisa sinalizou a retirada de algumas falas, porque não queria que constasse dentro do processo. O que é que eu pude fazer? Retirar e suprimir totalmente essas informações da minha pesquisa.
porque ela tem que ser, sobretudo, ética. Uma outra orientação sobre esse processo de realização também é que a gente precisa estruturar a própria apresentação antes de iniciar essa entrevista. Tá? Então, a gente precisa falar sobre quem é, quais são os objetivos, falar sobre si, quais são os seus processos, e isso permite um diálogo. Quando eu falo sobre mim, eu dou ao outro a oportunidade de falar sobre si também, e se sentir confortável em dividir, em partilhar. Então, se eu trago informações sobre mim, sobre a minha vida, sobre meus processos, isso permite que o sujeito ele se sinta em um ambiente, né, favorável à fala e à escuta. E, bom, aí está como opt, mas é quase uma obrigação, gravar todas as entrevistas que a gente faz. Se são 10 entrevistas, a gente vai ter que gravar as 10. Se são 20, as 20. Porque essas entrevistas, depois, elas vão ser transcritas e elas vão dar orientação a essa pesquisa. Uma outra orientação que não está aí, mas que é muito importante nessa época de distanciamento, né? Algumas pesquisas, algumas entrevistas, elas estão acontecendo de forma remota. Se ela acontece aqui pelo computador, é importante que, além do processo de gravação da entrevista, né? E aí ela pode acontecer de forma com a câmera desligada, é importante que a gente envie em PDF, assim que a gente se apresenta, o termo de compromisso livre esclarecido para a pessoa por e-mail. Então, você vai mandar esse termo e a entrevista ela só pode ou só deve começar depois que a pessoa manda de volta esse termo preenchido, assinado. Porque pode a entrevista ser ótima, mas no final o sujeito ele não assinar o termo e essa pesquisa ela não poder ser utilizada porque o termo ele não foi assinado e é um dos papéis fundamentais de que isso seja garantido. Então, a gente, de forma remota, envia por e-mail, informa que foi enviado, pede para que essa pessoa assine digitalmente, ou seja, pegue a assinatura dela, inclua no documento e reenvie, e a partir disso a gente inicia a entrevista. Bom, a quarta etapa, são várias etapas, né? Mas a quarta etapa é a parte da transcrição. E a transcrição, ela é necessariamente um recorte. A gente faz um recorte daquele momento da vida daquele sujeito. Bom, a transcrição é um dos momentos mais cansativos, de certa forma, né? Porque a gente tem que escutar e transcrever e tentar dar sentido àquilo. Mas, bom, antes da gente iniciar de fato uma transcrição, a gente tem que definir qual tipo de transcrição vai ser essa que a gente vai adotar. Se vai ser uma transcrição naturalista ou uma transcrição não naturalista. O que é uma transcrição naturalista? A minha transcrição, por exemplo, eu gosto de fazer ela naturalista, porque ela me dá mais subsídios. Então, eu estou lá ouvindo a entrevista. Então, a sujeita da pesquisa, ela faz um silêncio. Então, eu transcrevo esse silêncio. Silêncio. Ela respira fundo, eu coloco lá. Respira fundo. Ela fica inquieta. Eu descrevo isso. Inquieta, ficou inquieta. Ela riu, então eu coloco lá, risos. Para que durante o processo de releitura dessa transcrição, eu consiga entender e compreender quais foram os sentimentos evocados dentro daquele processo da subjetividade, da exposição daquele sujeito às perguntas. Existe também a transcrição não naturalista, que eu pego simplesmente o que o sujeito fala de forma corrida e transcrevo sem me preocupar com pausa, sem me preocupar com suas emoções, com os silêncios, com os risos, com as manifestações, com outras coisas que são ditas para além daquilo ao qual eu quero pesquisar. Antes de transcrever e considerar primeiro qual vai ser esse meu tipo de transcrição, eu preciso estabelecer um codebook. Um codebook, ele é utilizado, né? A gente tem um codebook já pronto, mas a gente pode definir um próprio codebook, que é um livro de códigos em uma tradução literal. Por exemplo, o sujeito ele deu um suspiro, então eu vou utilizar uma barra em negrito dentro do texto, que eu vou saber que aquela barra em negrito significa um silêncio. Houve um choro, então eu vou colocar 2 pontos em negrito também, ou sublinhado, e eu vou saber que aqueles 2 pontos correspondem a um choro durante o processo de entrevista.
Isso tudo permite facilitar esse processo para que a gente não precise estar descrevendo, porque assim, sendo bem sincero com vocês, a transcrição ela é um processo difícil, não é um processo fácil. A gente tem que escutar 1, 2, 3, no máximo 4 ou 5 vezes, para conseguir compreender o que é que o sujeito da pesquisa disse, como disse, de que forma disse. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa criar um diário de transcrição, ou seja, um calendário também de transcrição. Então, eu vou transcrever segundas, quartas e sextas, e nas segundas, quartas e sextas eu vou transcrever 2 minutos de entrevista. Bom, esses 2 minutos não são 2 minutos mesmo, não. Então, estou ouvindo, estou transcrevendo, não. Esses 2 minutos viram 2 horas, 3 horas, porque às vezes o sujeito ele fala uma coisa, a gente repete, não consegue transcrever naquele momento, retorna, escuta novamente, analisa o que escreveu com o que a gente está escutando, para que a gente consiga identificar se o que ele disse foi aquilo mesmo, se a palavra empregada foi aquela. Então, é importante também que a gente faça esse processo. E essa é uma das orientações dentro da transcrição, né? Ler as transcrições enquanto escuta os áudios, para que a gente consiga identificar se a gente transcreveu de forma literal aquilo que foi dito. E aí, dentro dessa transcrição, a gente pode optar também, né? Se a gente vai transcrever, né, como já disse, de forma natural ou não natural, se a gente vai utilizar os vícios de linguagem, se a gente vai transcrever as supressões das letras ao qual o indivíduo fala, seus vícios vocabulares, tudo isso vai levar em conta dentro desse processo. É importante também que a gente estabeleça um limite de repetição, porque a gente não pode perder a vida da gente tentando escutar aquele áudio daquele primeiro entrevistado, ao qual tem um trechinho lá de 10 segundos que a gente não consegue entender uma das palavras ao qual ele está querendo se referir. Então, a gente pode estabelecer 4, 5 repetições. Então, eu faço a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não escuto. E agora, o que é que eu faço? Então, eu vou abrir parênteses e vou escrever inaudível. Não consegui ouvir. E aquilo vai dar sentido, né? A gente vai dar continuidade à pesquisa. Senão, a gente vai ficar preso para sempre ali, tentando repetir aquele áudio, de forma a tentar compreender o que é que aquele sujeito está querendo falar. Terminamos a transcrição, realizamos a transcrição toda. E aí, a transcrição, ela vai com a parte transcrita, tanto das perguntas, né, a nossa parte, a gente que está perguntando, quanto também o que é falado. Então, a gente vai transcrever tudo e essa parte transcrita a gente vai enviar para o entrevistado. Porque ele precisa também da validação dele sobre aquilo. Como aconteceu comigo, né? Eu envio para o sujeito da minha pesquisa, né? E ela me devolve dizendo, olha, não quero que essa parte conste, não quero que essa outra coisa aqui seja dita, eu quero que você apague isso aqui. E aí eu vou conseguir, no final, ter o que é que eu posso utilizar daquilo ali. Ah, mas eu escutei e sei que essa informação é verdadeira e ela corresponde à realidade e eu consigo sustentar essa informação que ela me deu a partir da literatura. Vou usar. É antiético. A gente simplesmente apaga todos os registros e tenta apagar até os registros mentais também. A gente não pode utilizar se o sujeito da pesquisa ele não autoriza a utilização daquele trecho. Mesmo que aquele trecho seja assim, o mais importante, é o que evidenciou que realmente aquela minha hipótese sobre aquele problema ao qual eu tenho é verdadeiro, está sendo evidenciado ali por aquela fala, mas o sujeito ele quer descartar. Infelizmente, ele vai ser descartado. A gente não vai ter essa evidência porque o sujeito ele simplesmente não validou aquele processo de transcrição, aquele trecho que ele falou. Se arrependeu, não quer que aquilo conste. Então, a gente precisa ir muito e a fundo em respeitar esse processo do sujeito da pesquisa, né, o narrador, no que ele quer falar. Então, percebam que esse processo de contato ele é muito temeroso, muito sensível, uma linha muito tênue, e por isso o sujeito ele tem que estar esclarecido desde o início dos objetivos, para que ele se sinta confortável, e depois dessa transcrição ele não acontece. Por exemplo, eu tive isso também, retomando, né? O sujeito da pesquisa pediu para tirar alguns trechos, e alguns trechos eram muito importantes para mim. E aí o que é que eu tentei fazer? O convencimento. Então eu disse, olha, não precisa se preocupar, eu posso tirar sim esse trecho, mas veja, é importante porque atinge esse objetivo, a gente consegue evidenciar isso vai dar subsídio para outras pesquisas, para mudar algumas realidades,
nunca ninguém vai saber que é você, porque seu nome vai ser alterado. Então, tudo isso é importante dentro desse processo para que o sujeito se sinta seguro. Até porque algumas coisas que nós falamos a gente não quer que seja reproduzido. E nossos estudos, de certa forma, eles têm uma amplitude para que eles possam atingir determinados sujeitos ou não. E aí um dos medos desse sujeito da minha pesquisa era que eu pesquisava Santo Amaro, né? Ela era residente de Santo Amaro e tinha algumas coisas sensíveis ao qual ela falou, que depois, dentro desse processo, de eu garantir o anonimato dela novamente, de dizer que não tinha possibilidade das pessoas descobrirem quem era, porque o nome seria alterado, o nome do irmão dela, que estava na entrevista, seria alterado também, o nome das pessoas que ela falou seria alterado, que seria praticamente impossível descobrir. Ela aceitou e a gente conseguiu manter algumas partes dessa entrevista. Bom, depois que essa entrevista ela é enviada, ela é validada pelo sujeito da pesquisa, e ele termina esse processo de validação e reenvia para a gente parte para a parte da análise daquilo que está sendo falado. E aí a gente pode pegar a análise do discurso, por exemplo, para fazer essa análise. Mas existem outros tipos de análise que podem ser feitas. Então, a gente pega aquela análise, determina o contexto ao qual o sujeito está inserido, o discurso ao qual ele quer falar, orienta aquela análise no sentido de que as pessoas que leiam consigam compreender o que é que está sendo falado, e aí a gente consegue perceber. E aí, dependendo do tipo de análise que a gente faz, a gente precisa necessariamente confrontar as falas com a literatura. Então, esse sujeito da minha pesquisa, por exemplo, ela falava muito sobre trabalho, e esse trecho ele consta no meu TCC também, que sobre a expectativa de que ela assumisse um trabalho e não fosse estudar. Então, essa fala dela é a base estruturante do meu trabalho. Então, eu pego essa fala dela e começo a confrontar com a literatura, olha. Então, tá correto. Realmente a literatura ela está dando conta ou não desse processo, a literatura ela versa sobre isso ou não, que isso vai substanciar e vai estruturar essa pesquisa e vai dar orientação para ela. Bom, reforçando, todos e todas as pessoas que participam da pesquisa devem ser resguardadas em anonimato. Então, essas pessoas elas são anônimas. Ah, não, eu quero que meu nome apareça. Bom, aí é um diálogo que a gente vai precisar ter com o nosso orientador, com a nossa orientadora, sobre esse anonimato ou não. Mas, geralmente, essas pessoas elas ficam no anonimato para evitar outros desdobramentos, para evitar até futuros processos, quem sabe, para evitar grandes obstáculos e grandes problemas. Então, se garante o anonimato dessa pessoa. Então, essa pessoa vai receber um nome fictício ou um número, tá? Que se chama mnemônico. Dentro da minha pesquisa, por exemplo, os sujeitos que deram entrevista ganharam nomes fictícios. Então, eu tentei procurar um nome que tivesse o mesmo significado do nome original. Então, por exemplo, na minha pesquisa, a sujeita da pesquisa ganhou um outro nome que teve o mesmo sentido dado ao nome original dela, para que isso também não se perdesse. Assim como outros sujeitos que participaram não da entrevista, mas participaram de relatos orais de forma coletiva, ganharam números. Um número, uma letra, eu fiz um processo bem complicadinho. Era um número, uma letra, dois outros números que correspondiam à série, né, que eu pesquisei, fiz uma pesquisa em escola, a série a qual ele estava inserido, e um outro número que era relacionado à raça, à etnia, que era também um dado importante dentro da minha pesquisa. Então, aquele sujeito, ele se transforma num número. Então, por aquele número, não tem como ninguém nunca identificar aquilo, a não ser eu e a minha orientadora, que fizemos a pesquisa e sabíamos quem era aquele sujeito. E é preciso entender também que dentro da análise tem as limitações. A gente não vai conseguir dar conta de todo o processo. A gente não vai conseguir dar conta de desvendar todas as relações que são estabelecidas dentro daquela fala, dentro daquele processo, dentro daquele compartilhamento. Há limitações dentro dos processos de pesquisa. Na entrevista, não seria diferente. Há limites também dentro da análise. A gente não pode, por exemplo, dizer, eu acho que fulaninho quis dizer isso. Porque fulaninho falou uma determinada fala.
A gente tem que analisar aquela fala a partir do contexto, da ideologia, para que a gente consiga fazer essa análise do discurso e consiga ampliar a compreensão desse sujeito sobre o que ele quer, o que é que ele disse e o que é que ele deixou de dizer. E, bom, uma última parte, que é a sexta parte, a sexta etapa dentro da entrevista, é o relato metodológico. Dentro da ciência cartesiana, dentro das ciências sociais e aplicadas, a gente tem uma busca muito grande por esses relatos metodológicos de uma forma muito específica. Às vezes se esquece o que o sujeito fala para que se valorize esse relato metodológico. Mas o que seria esse relato metodológico? Durante esse processo de entrevista, a gente vai precisar descrever os caminhos que percorreu, indicar cada etapa e quais foram as nossas decisões com detalhes. Então, por exemplo, a entrevista ela foi um exemplo bem rápido, bem superficial de um relato metodológico. A entrevista ela foi semi-estruturada, com 10 perguntas. As perguntas eram tais. A primeira entrevista ela aconteceu no dia tal, no local tal, com o sujeito tal, que já é um nome fictício. Tivemos tanto tempo de entrevista. As perguntas elas foram feitas na seguinte ordem. Houveram as perguntas complementares. O sujeito estava inquieto. O sujeito... Bom, quanto mais detalhes tem, mais detalhes... mais importância e mais valor, digamos assim, dentro dessa ciência cartesiana, ela vai ter, tá? Ainda bem que isso está mudando, porque a ideia é que a gente possa replicar e reproduzir a ciência. E é o que garante, muitas vezes, uma boa metodologia, que a gente possa replicar aquelas experiências. Mas, bom, seguindo a minha ideologia, eu acredito também que as experiências, muitas vezes, elas são muito pessoais e muito individuais. Então, às vezes, vai ser impossível replicar e reproduzir. Os sujeitos não são os mesmos, os atravessamentos não são os mesmos, as pessoas que realizam as perguntas não são as mesmas, os momentos não são os mesmos, as respostas podem ou não ser as mesmas. Então, às vezes, não vai dar para replicar ou reproduzir. Mas dentro da entrevista, a gente tem que botar esse relato minucioso, com cada detalhe, para que a gente possa compreender e dar sentido prático ao que se espera, ao que se tem de perspectiva dentro desse relato, para que a gente possa substanciar, né, e dar ao que a academia, de certa forma, está pedindo, sobre o que ela tem ideia sobre ciência e sobre uma boa metodologia, que é esse processo, esse percurso rico em detalhes ao qual a gente se submeteu durante a entrevista. Bom, aqui eu deixo aberto agora para que a gente possa finalmente vir para as perguntas, vir para os debates, para que a gente possa ampliar, né, realizar nossos questionamentos sobre esses processos de entrevista, sobre a análise do discurso, porque, assim, eu entendo realmente que a análise do discurso ela é muito melindrosa, né? Ela é e ela não é, o que posso e o que não posso fazer nessa análise do discurso. Eu tenho uma entrevista, então eu preciso usar a análise do discurso, eu preciso utilizar da análise do discurso para tratar dessa análise dessa minha entrevista. Esses sujeitos, eles precisam estar inseridos nesse contexto, eu preciso entender tudo isso. E aí a gente entra nessas questões finais. Eu jogo a bola para vocês, né, para os questionamentos. Estou aqui para que vocês possam sugar, eu posso dividir com vocês o máximo que eu puder nesse aspecto. E aí, questionamentos, dúvidas, perguntas? Mas, bom, ampliando um pouquinho, né, vejam só. Nem sempre a gente vai precisar usar da análise do discurso dentro de uma entrevista, não, tá? A análise do discurso é uma das técnicas que a gente pode utilizar dentro do discurso. E aí surge um outro questionamento, muito meu também. Quer dizer, então, que eu preciso fazer uma entrevista para fazer uma análise do discurso? Não. Não preciso. Eu posso pegar, por exemplo, pronunciamentos dos presidentes da Primeira República. Uma ideia agora bem aleatória. Então, eu vou fazer análise do discurso do que é que esses sujeitos estavam querendo dizer ou não. Um outro tipo, os discursos médicos da década de 80 até a década de 90.
O que é que esses discursos queriam dizer, quais eram as intenções por trás. Então, eu já posso pegar algo pronto que não necessariamente está ligado a uma entrevista. Tá? A entrevista ela pode se situar dentro de um outro processo. Por exemplo, eu, durante a graduação, trabalhei com um estudo de caso. E aí, dentro do estudo de caso, uma das técnicas de coleta de dados era a entrevista. Agora, no mestrado, eu tenho, por exemplo, uma cartografia. Eu vou realizar uma cartografia. É uma outra metodologia de pesquisa. E aí, a entrevista ela vem também como uma técnica de obtenção de dados, que ela vai me dar sustentação, me dar substâncias para que eu consiga afirmar ou não aquela hipótese ao qual eu levanto, aquele direcionamento ao qual eu tenho ou não. Tá? Mas, bom, para quem vai trabalhar com entrevista, porque geralmente nas pesquisas nas ciências humanas, né, trabalham diretamente com entrevista, se não como foco, mas com uma entrevista ou outra para que ela aconteça de forma muito pontual sobre um determinado assunto, então eu quero verificar sobre determinada coisa. Como aconteceu comigo, por exemplo. Eu tinha os sujeitos da pesquisa e eu tinha um outro sujeito da pesquisa que era um historiador que eu queria validar com ele. Dentro de uma pesquisa de estudo de caso, por exemplo, eu preciso ter algumas validações. Então, o que um determinado sujeito falava, o que uma fonte histórica falava, eu ia lá e confrontava e questionava a esse historiador sobre esse processo, sobre se era isso mesmo, o que é que ele pensava. E aí as descrições iam batendo, né? E aí a gente consegue evidenciar um determinado fato. Uma outra coisa importante também para quem vai utilizar a entrevista é que a gente vai muito desarmado mesmo, sabendo que a gente é humano e que a outra pessoa é humana também. Durante a minha entrevista, por exemplo, que eu fiz durante a graduação, o sujeito da minha pesquisa, nesse sujeito principal, tinha acabado de perder a mãe. Então, era um momento muito sensível. Então, existiam coisas que eu precisava perguntar sobre a mãe dela, sobre o processo, as relações que ela estabelecia com a mãe, coisas do tipo, e surgiram coisas em qual a mãe estava inserida, que eu precisava utilizar o máximo de tato possível. Eu não poderia ser um explorador, né? Um entrevistador, às vezes, ele assume uma função de explorador. Então, eu vou lá, faço minhas perguntas, alimento minha pesquisa, ajo de uma forma bem mecânica e vou embora. Não sou atravessado e nem me deixo atravessar e nem atravesso a vivência daquela pessoa. Então, isso aí é muito complicado. Então, assim, a minha entrevista, por exemplo, né? Como eu tenho tudo detalhado, eu posso dizer, aconteceu numa McDonald's, do shopping, sabe? Porque era um outro processo, era mais próximo da residência da minha entrevistada. Então, em um ambiente público, a gente conversou, a gente comeu. Então, tudo isso tem transcrito, tá? É uma transcrição, assim, de muitas páginas, mais de 20 páginas, em que a gente tem tudo isso. E aí sofre esse processo também de validação, de aceitação por parte da pessoa que está sendo entrevistada. Lembrar, né, importante reforçar que é uma outra pessoa, que tem outras intenções, que tem outras perspectivas, que tem outros tensionamentos, que responde a um determinado contexto, que assume uma ideologia, que assume uma outra língua, que às vezes não é a nossa língua acadêmica. Né? A gente se fecha nesse mundo e compele os outros a achar que os outros também vivem também nesse mundo. Mas, bom, se não tiver perguntas, né, eu deixo o meu e-mail aqui para vocês, vou mandar aqui meu e-mail no chat, para que vocês possam se comunicar comigo, tirar dúvidas, tá? Estou disponível para isso, para que vocês mandem questionamentos, dúvidas durante esse processo, né, de construção de projeto, ou até mesmo depois, sobre essas entrevistas, de como é que elas acontecem, sobre análise do discurso, para que a gente possa se aprofundar nisso. Além disso, eu vou deixar disponível também lá no Classroom alguns outros materiais, além dos 2 textos básicos que eu havia enviado, encaminhado para o Drive, deixar alguns textos para quem quer se dedicar à análise do discurso, algo mais complexo, mais completo sobre esse processo, assim também como um livro sobre técnicas de entrevistas muito mais profundas, aprofundadas, como queiram, para quem quer se dedicar a esse tipo de técnica, a essa metodologia na construção do projeto e logo em seguida, né, das dissertações e teses que teremos pela frente.
Mas, bom, agradeço imensamente a presença de todos, né, num sábado à tarde, convidativo a estar descansando. Mas, bom, crendo nesse processo, né, estaremos todos juntos em breve na universidade. Fico muito contente, né, da presença de todos. Espero que tenha atendido às expectativas. E, bom, me coloco mais uma vez à disposição para que a gente possa dialogar cada vez mais e ampliar sobre essas perspectivas. Mas não só essas, outras também. Tá bom? Muito obrigado a todos e todas. Uma excelente tarde para vocês.